Daqui 5 meses eu vou completar 30 anos. Eu me peguei pensando nisso e eu comecei a refletir e eu meio que fiz uma expectativa e realidade sobre as impressões que eu tinha quando eu era mais novo sobre ter 30 anos, o que está se concretizando hoje na minha vida. Eu acho que o maior impacto que eu tive foi na minha vida profissional, porque quando eu era mais novo, o que eu tinha de ideia para minha vida, eu sou formado em contabilidade, então eu entrei numa empresa muito grande, uma multinacional no Brasil, que tinha um plano de carreira muito bom quando eu tinha 21 anos. Minha ideia era ficar nessa empresa e, seguindo o plano de carreira dessa empresa, quando eu completasse 30 anos, eu já estaria num cargo de gerência, com a possibilidade de crescer ainda mais até entrar na sociedade da empresa. Por um bom tempo eu achei que essa seria a minha trajetória profissional. Eu fiquei nessa empresa por mais ou menos uns 5 anos, até que eu não aguentei mais. E eu não aguentei por questão de muita pressão do trabalho e a minha cabeça já estava alinhada com outras coisas, eu queria fazer outras coisas e a minha vida seguiu outros caminhos. Eu não me arrependo nem um pouco disso, porque hoje eu estou numa posição muito mais confortável, digo mentalmente, em relação a isso e sinceramente, da questão financeira não teve muito impacto, que eu achei que teria, porque eu tava num ponto que eu já não tava mais aguentando o que eu fazia lá, tava tudo muito desinteressante pra mim. Decidi mudar e eu já não tava mais satisfeito em viver no Brasil, enfim, e a minha vida seguiu um outro rumo. Na questão amorosa, quando eu era mais novo, eu imaginava que quando eu tivesse 30 anos eu ia casar, ter filhos. Eu tinha uma outra imagem disso na minha cabeça, só que não seguiu a forma tradicional e enfim, não seguiria de qualquer forma, porque essa não é a vida que eu queria pra mim, seguir essa vida tradicional, até porque não faz parte dos meus gostos e do que eu quero pra mim. Eu me peguei pensando porque hoje com 30 anos eu ainda tenho muita vontade de fazer muitas coisas. Por exemplo, eu gostaria de começar uma faculdade nova de psicologia, porque é uma das coisas que me interessa, o estudo da mente humana e como que funciona essa questão de neurociência, tudo isso. Não sei se tudo isso abrange na psicologia, mas é um dos meus objetivos. E a minha mãe, ela é uma inspiração pra mim porque ela começou a faculdade de psicologia com 45 anos e ela meio que fez essa transição de carreira também. Então, eu acredito que ainda é possível pra mim. Se eu começar com 30, eu meio que comecei com 15 anos à frente da minha mãe e ela em nenhum momento desconsiderou isso como uma possibilidade por conta da idade dela, então ela serviu de inspiração pra mim. Mas é muito louco que quando a gente vai fazer 30 anos, meio que sinto igual aquela música da Sandy, que é eu tô jovem pra ser velho e velho pra ser jovem. Porque eu tô no meio termo que eu me identifico com as pessoas de 20 anos, mas ao mesmo tempo me identifico com as pessoas de 40. Aqui no meu trabalho, porque hoje em dia, voltando ao que eu tinha falado antes, eu tava infeliz no meu trabalho anterior, naquela multinacional, eu saí de lá e me mudei pro Canadá e reconstruí a minha vida aqui. Então eu dei 2 passos pra trás pra dar um passo pra frente, porque quando você muda, você tem que recomeçar tudo de novo. Já volto nisso, mas só voltando no outro ponto que eu tava falando, hoje em dia eu me relaciono com pessoas aqui no meu trabalho, muitas pessoas na faixa dos 20 anos, e eu me identifico muito com eles, questões de gostos musicais, vontade de fazer as coisas, mas eu não me identifico na questão de maturidade, que nessa parte eu já me identifico com as pessoas mais velhas do que eu na faixa dos 40 anos, porque eu acho que quando você tá na faixa dos 20, você tem uns dramas muito necessários na sua vida, que eu acho que eu já pulei essa fase, mas é entendido, eu consigo compreender por quê, porque eu tenho 10 anos de vantagem sobre eles. Eu me peguei refletindo isso e eu tive a ideia desse vídeo que como que as coisas, a gente muda conforme a gente vai desenvolvendo a nossa vida e a nossa vida ela segue outros caminhos. Tinha uma impressão que com 30 anos a minha vida estaria resolvida, eu seria uma pessoa super madura e tudo, eu não teria nenhum tipo de problema ou algo do tipo. Não que eu tenha algum problema hoje, mas é que a gente sempre tem questões na nossa vida. Uma coisa que eu me orgulho é de chegar aos 30 anos muito realizado de mim, da minha questão mental, de quem eu sou, muito orgulhoso de mim, das minhas atitudes, tudo que eu fiz. Eu acho que eu nunca fiz nada que pudesse me envergonhar. Eu sou muito orgulhoso de mim, da minha trajetória. Consegui muitos objetivos. Por exemplo, eu aprendi inglês, aprendi francês, tive muitas experiências, consegui fazer intercâmbios, tive muitas relações e ainda tô aberto para construir e fazer outras coisas. Eu tava conversando com uma amiga que ela é alguns meses mais velha do que eu e ela completou 30 anos no ano passado. E eu perguntei para ela porque a gente tem a mesma vibe, porque assim, a gente tá na faixa dos 30, eu chegando e ela já chegou. Eu ainda não sinto que eu sou uma pessoa de 30 anos. Eu sinto que, sei lá, eu sou um adolescente que eu vivo a vida adulta com responsabilidades, trabalho, ganho dinheiro, pago contas, mas ao mesmo tempo eu não consigo me ver como um adulto. Não sei se é porque eu não fiz constituir família, não tive filho ou algo assim. Perguntei pra ela, falei, cara, quando que a maturidade vai chegar pra gente? Será que quando a gente fizer 30 anos a gente vai ter essa maturidade? E aí ela perguntou pra mãe dela, que a mãe dela tem na faixa de 57, eu perguntei pra minha mãe, que minha mãe tá com uns 49 agora. Ambas disseram que, tipo,
a vida continua, sabe? Não sei se em algum momento vai chegar essa capa de maturidade ou algo assim. Quando eu era mais novo, a impressão que eu tinha era que você, nossa, 30 anos, você era uma pessoa super velha e tudo isso, e madura, sua cabeça tá super bem resolvida. E minha cabeça tá resolvida, mas eu tenho questões da vida que todo mundo tem, do cotidiano e como a gente vive. É muito engraçado porque eu tô prestes a fazer 30 anos, mas na minha cabeça eu tenho 20 e ainda tô cheio de energia pra fazer as coisas, porque eu tinha a impressão que 30 anos era muito velho e a vida tava acabada. E só mais uma etapa da sua vida, sabe? Nada de especial, não é uma coisa que você vai, uau, soltar fogo, não sei o que, é só mais uma virada de ciclo. Eu acho que conforme eu for avançando, vou pros 40, pros 50, eu acho que vai dar a mesma coisa. Mas uma coisa que eu gosto muito, conforme o tempo vai passando, me sentindo mais, posso explicar? Eu vou me sentindo mais não importante pra mim mesmo, mas eu vou me reconhecendo melhor. Conforme o tempo vai passando, eu gosto da maturidade que a gente adquire. Claro que a gente tem algumas exceções pra algumas pessoas, mas falando no meu caso, eu adquiri muita maturidade, eu me tornei uma pessoa muito mais responsável. Eu cometi muitos erros quando eu era mais novo, desperdiçando tempo, focando nos outros, ao invés de focar em mim. Esse é o meu maior arrependimento da vida. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, que quando eu era mais novo, eu decidi passar muito mais tempo com os outros do que com a minha mãe, por exemplo, que é a pessoa mais importante da minha vida, e isso eu me arrependo. Ao mesmo tempo, quando eu paro pra pensar, eu vejo que tudo que eu vivi na minha vida contribuiu pra eu ser o que eu sou hoje. Eu sou muito orgulhoso de ser o que eu sou hoje. Eu aceito quem eu sou, eu aceito a mente que eu tenho, a vida que eu tenho. Eu sou muito feliz, muito realizado. Eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa de ninguém. E cada vez mais eu sinto que eu vou construindo a minha vida cada vez de uma forma que eu me sinto mais orgulhoso de ser quem eu sou e o caminho que eu segui. E eu acho que daqui pra frente é só continuar essa evolução que eu consegui. A minha vida profissional, por mais que eu não tenha atingido aquela meta que eu tinha colocado pra mim lá quando eu era mais novo, pra mim isso é uma questão super tranquila. É mais com essa mudança de país que você tem que se adaptar a um novo lugar, a uma nova língua, a uma nova cultura. Então isso meio que leva um tempo. Eu não me sinto de nenhuma forma atrasado ou que as pessoas passaram na minha frente, seja por questão pessoal de já ter uma família construída, filhos, ou porque as pessoas que, por exemplo, entraram comigo na empresa naquela época, elas já atingiram essa posição que eu poderia ter, mas não tenho, mas de forma nenhuma isso faz diferença pra mim nesse momento. Pra mim é só mais uma questão de expectativa versus realidade, mas onde a realidade hoje me faz muito mais feliz, porque naquele plano inicial eu achei que só aquilo iria me contribuir, mas hoje eu me sinto muito mais realizado, muito completo e muito feliz por ter a oportunidade de chegar aos 30 anos e sei lá, tô meio ansioso e espero que seja uma nova fase da minha vida, porque eu tenho muitos objetivos e é isso. Espero que vocês me acompanhem aqui nessa nova fase, nesses próximos meses. É isso. Muito obrigado.